Cantar. Revista da Manhã. Da manhã, e hoje eu já estou anunciando desde a manhã que ia trocar a galeria 87,9. Olha que eu cobrei o Tomás, que ele escreveu errado, né? 87,9 é a galeria da Valinhos FM, e eu estou recebendo hoje com muito prazer o Fábio Vieira, o maluco beleza, né? Bom dia, Fábio. Bom dia, Roseli. É sempre um prazer estar aqui falando de arte, né? Arte, né? E você é um artista, muralista, faz as camisetas que estão no mundo inteiro aí, né? Inclusive, eu estou estreando essa aqui, que é a nova técnica que eu estou fazendo. É feita com cândida. Verdade? É. Dá para pegar com essa câmera aqui? Onde que eu vi? Aqui, nesta. Com cândida? É. Olha que coisa mais linda! Você vê uma coisa? Olha que lindo, ficou maravilhoso. E é uma coisa simples, né? De estar ali do dia a dia, só pincel e cândida. E aí, daí ser feito. Pincel, cândida e talento. Talento. Né? Aí eu tive que tomar um cuidado, porque eu fui aquela coisa de não usar máscara e tal, eu me empolguei e me deu uma intoxicadinha de leve. Eu falei, eu preciso tomar alguns cuidados. É o que acontece sempre, né? Fazer man baby. Teve essa ideia? Eu vi na internet, eu vi no TikTok, né? Que agora é o espelho das coisas. Tem gente que fica vendo dancinha e eu fico vendo o pessoal que faz arte. Aí eu vi um russo que estava fazendo, eu até achei que fosse um produto, uma cândida diferente lá, e não, a gente tem aqui a mesma, né? O mesmo produto, e ela é mais consistente, eu não sei te dizer qual o tipo de cândida que é. E aí eu falei, eu vou fazer um teste. E gostei do resultado. Ficou muito legal. Mas quer dizer, a cândida, claro, ela vai desbotando, mas sim. E como é que você dá essa... não, aí eu vou equilibrando na água, né? Deixa mais... eu coloco um pouco mais de água, um pouco menos, para ir equilibrando o produto, né? Até o mais puro, isso, que daí dá essa sombra. Que coisa linda, Fábio. Né? Fica diferente, né? Lindo, ficou lindo. Essa imagem o que é? Esse aqui é o conhecido como Exu, da Umbanda. Ela é... Deixa eu levantar aqui. Isso, aqui, ó. Olha lá. Dá para ver direitinho, olha que beleza. Muito, muito legal. E saber que isso é feito de uma forma tão barata, vamos combinar? É um produto barato. Não sei se a cândida que você usa, né? Não, é a mesma. Na verdade, foi minha esposa. Ela que é meu braço direito, esquerdo, perna. E aí eu mostrei para ela, falei, porque a consistência é um pouco mais densa, né? E ela comprou lá, falou, tenta essa aí. Então, mas achou no mercado mesmo, normal. Que coisa linda. O Fábio, como é que despertou em você essa coisa de ser artista? Como acontece com todo mundo, basicamente, que antes da gente aprender a falar, a escrever, a gente desenha, né? Toda criança desenha. Acho que Picasso falou isso, né? Que artista é aquele que não... Porque a maioria das pessoas param em determinado momento, né? Começam a crescer e param de desenhar. E artista continua para sempre. E todo mundo desenha, né? A nossa primeira expressão de linguagem é o desenho, né? Isso desde a época das cavernas, se você pega as pinturas rupestres e tal, né? E a criança, no início, ela se comunica através dos rabiscos, né? Do desenho. Garatuja, né? Na escola, quando a criança começa, ela faz uma bola, ela põe um risco para cá, querendo formar uma figura humana, né? O pai e a mãe, que estão sempre presentes. Garatuja, que a gente chamava, isso. Sim, Fábio, mas depois quando você foi sentindo que era essa sua praia de ser artista, você transitou em várias áreas, né? Porque assim, é aquela coisa no Brasil, né? Artista não dá dinheiro, porque por incrível que pareça,
Aqui, poucos artistas, é mais difícil até que ser jogador de futebol, você viver de arte aqui no Brasil, né? E aí eu fui nessa, falei, não é uma coisa que não vai dar, não vai dar para se sustentar e tal, e eu fui para outras áreas, mas sempre meio que meio do lado. Então assim, eu me interessei muito por edição de fotos na época, né, Photoshop, aí começo do computador, aí eu falei, dá para transitar, mexer com CorelDRAW, então eu tava sempre meio que flertando com a arte mesmo, né, e aí eu trabalhei com edição de foto muitos anos, assim. O último lugar que eu trabalhei foi no Paródia aqui. Editava foto, editava foto, ia nos casamentos e tal, né? Que não deixa de ser uma arte também, né? Então eu tô sempre fletando mesmo. E engraçado que a camiseta também tá sempre presente esse negócio de pintura, porque eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com arte através da camiseta, porque assim, os papéis que eu pintava, os quadros, não dava retorno, não tinha, né? E uma primeira vez eu pintei uma camiseta para mim, né? Eu falei, eu vi alguém pintando um carro com aerógrafo, quem não conhece, é uma pistola de ar, alimentada por ar que cospe tinta, muito usado em funilaria. E eu comprei aquele aerógrafo, foi tudo também na forma bem man-baby, igual foi aqui. E aí eu gostei do resultado, postei, nem sei, acho que nem Facebook acho que era Orkut quando eu postei. Falei, gente, pintei essa camiseta pra mim. E aí alguém olhou e falou, eu quero. Eu mandei, nem usei. A pessoa recebeu, falou, meu filho adorou, minha esposa adorou, faz mais 3. Eu falei, opa, tá aí o nicho. E aí muito tempo fiquei conciliando o trabalho de edição com a pintura de camisetas. Aí foi onde que não teve mais como, tive que assumir 100%. E aí eu transitei aí eu me empenhei na técnica do aerógrafo, para pintar quadro, e aí já foi para uma coisa maior, que é os muros, né? Aí expandiu. Muralista, porque também. Essa história de ser muralista não é fácil. Não, você fez junto complicado. com o Filiage, aqui da Dona Irã, fez lá aquele muro da Paulista. Que mais Centro Cultural também. Também foi lá na Joaquim Alves Correia. E aqui na Itália, né? Onde agora foi os macacos, agora estão sumidos. Não, lá dentro. Teve uns músicas, Clara Nunes, que eu fiz, que ficou linda também. Não conheço, eu adorei. E assim, mais recente que eu fiz foi em Mojimirim, Mogi Guaçu, eu sempre confundo, agora eu não sei, mas um desses Mogi, que a gente também fez um muro enorme lá, nossa, ficou muito bonito também, em homenagem à cidade, aniversário da cidade. Tá. Transitar nas diversas artes, a gente tá aqui, mudamos a galeria, né? Você consegue mostrar, Ronaldo, que tá aqui na parede? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desses quadros que você fez. Então, aí já começou a minha parte digital, né? Nesse ínterim de pintar, eu também me interessei mais pela parte digital, e aí eu comecei a fazer pinturas que emulassem o pincel, mas de forma no computador. Então essa Frida eu fiz de forma digital, você vê que ela emula a tinta, a tela e tal, mas é uma forma digital. Legal. É a Frida? A Frida. Muito bem. Esse segundo. Aí, o segundo já maior. É engraçado que foi sem querer eu trouxe, só voltando. Esse primeiro que eu fiz aqui, esse ET, ele é uma pintura a óleo mesmo, convencional. Ele só tem 4 dedos? Só. Porque no planeta dele não precisa de 5. 4 já dá recado. Mas enfim, esse eu fiz de forma convencional, com pincel, tinta e tal. Essa aqui com a forma a Frida de pintura de mesa, uma mesa digital, computador. E o último que eu retratei, eu procurei, né, uma licença poética de fazer o Chico Xavier quando ele termina de escrever o livro Nosso Lar. Eu não sou espírita, assim, mas é um livro assim, que eu sempre gostei, me espantou muito, década de 50, 60, se eu não me engano, e ele já falava de tecnologias e tal. E esse eu fiz de forma com a ajuda da inteligência artificial. Olha que legal. Então, assim, tem uma evolução. Eu trouxe sem querer, agora que que eu fui analisando, E aí, com essa ajuda também, com o desenho digital, mas também já entrando na inteligência artificial.
Agora, Fábio, as pessoas, quando procuram por você, né, para uma obra como essa, ou encomendam alguma coisa nesse sentido, né, valorizam o trabalho, porque, pelo amor de Deus, a gente vê, tiramos os quadros do Gersi, que fez uma exposição maravilhosa. Sim. Foi muita gente lá. Sim, estava lotado. Mas comprar, compra. Porque, eu não sei, é uma cultura já no país, já estabelecida, né, que artista sempre foi meio visto como vagabundo. Até hoje as pessoas falam, você vê, a frase que a gente mais ouve é Lei Rouanet. Você vai falar de artista, e só Lei Rouanet. Eu nunca trabalhei com Lei Rouanet, embora não tenho nada, eu acho super válido, eu acho que é uma coisa que é mal explicado, muitas vezes, às vezes até meio mal utilizado, mas em modo geral é um modo mal explicado. Então se espalham fake news, as pessoas não sabem, aí começa a associar todo artista com vagabundagem mesmo, né? O que você faz? Tanto que eu ouvia, ganhando dinheiro em cima do governo, não sei o quê. Ainda mais com essa polarização imbecil que existe agora, separou mais ainda a gente, né? Mas assim, a arte sempre, eu ouvi muito no início, você falava, o que você faz? Eu pinto quadro. Mas você trabalha com o quê? Você ouvia isso. Não, eu trabalho com isso. Então, assim, não é considerado uma profissão, assim, né? Agora tá meio que mudando, né? As coisas mudam a cabeça, mas no Brasil a parte de arte ainda é bem déficit, ainda muito grande, a gente está muito atrasado. Você falou na Lei Rouanet ou PROAC, né? Que foi PROAC, a exposição isso. do Gersi. Se ele não tivesse o apoio, ele não faria isso. Pois é. Porque ele fez uma exposição belíssima, teve que alugar o local, tem gastos. Dá gasto, aí claro. fez um livro lindo, maravilhoso, e eu sei quanto custa um livro para você editar um livro. Todo um trabalho que antecedeu isso. Quem escreveu, quem diagramou, quem, né? Quem fotografou, então... E como que você faz as pessoas, a nova geração, conhecer o artista se não for dessa maneira? E a nova geração não faz nada de graça, né? Quanto eu vou ganhar? Não é assim? Voluntário não faz. Eu tenho um amigo seu aqui, ó, Macaco Frankenstein. Eita. Fábio Vieira, artista maravilhoso, meu amigo do coração. Olha, abraço aí, Macaco Frankenstein, que eu não sei quem é. Porque você... Macaco Frankenstein, tem mais um nome. Adorei o nome. Viu? Tá aí, ó, dando elogio ao vivo. Obrigado. Também a Neide Toledo tá aqui. Cada um tá no lugar, né? Ele tá no Instagram, a Neide tá no YouTube, no Facebook. Hoje ninguém escreveu ainda, mas daqui a pouquinho começa a escrever, né? O Fábio, de todo esse tempo, né? Eu tenho uma marca do Fábio gigante, por isso que brinquei ele com o Maluco Beleza, porque a PAI fez um ano, um final de encerramento de ano, e aí tinha a participação do Maluco Beleza, que era o... já tem... Como é que é o nome daquele cantor? O Raul? Raul Seixas. Raul. E aí o Fábio, que tem todo jeitão, foi e fez, né? Já tem uns 10 anos Ficou isso. Uma marca. Eu lembro a Janaína era minha amiga e ela, eu acho que eu devia estar meio que... Sempre fui meio barbudo, cabeludo, e ela falou, você tá encaixado, vai embora. E foi uma delícia. Foi uma experiência maravilhosa com aquelas crianças. Infelizmente não teve mais, né? Acho que foi 2 anos, 2, 3 anos que eu participei. 3 anos. Não, ele tem, todo ano tem, mas ele muda, né? Mudou a pessoa, assim, não teve mais pra mim, que eu quis dizer, né? Eu me expressei mal. Não teve, né? Porque o único contato que eu tinha era a Janaína, ela também não tá mais lá. Não tá mais lá, então mudou um pouquinho, né? É isso aí. Agora, Fábio, participar aqui da nossa galeria, você sabe que aqui as pessoas falam, nossa, mas o que muda você ter um quadro dentro da rádio? Você não sabe o que muda, porque aqui passa muita gente. Não é aquela pessoa que vem aqui, eu queria vir visitar a galeria. Eu tive lembra do ano... Teve um ano que eu expus aqui um quadro do Ayrton Senna. Que vendemos ele aqui. É isso aí. Verdade. Então aqui passa muita gente, de repente ele se encanta, sim, né, com o trabalho. Como eu falei, hoje em dia eu tive que cavucar ali para trazer porque ultimamente falta de espaço, eu não estou fazendo nada pessoal. Eu trabalho mais na linha, assim, diferente do Gersi, do Genivaldo, que são artistas mais conceituais, tá? Eu já sou mais comercial, digamos, né? Então eu já miro mais na encomenda, no que você quer fazer.
Assim, eu não tenho jeito, né? É para sobreviver. Eu queria muito estar ali na minha casa, no cantinho, produzindo minhas obras, tal, mas na altura do campeonato não tem como. Tem que Infelizmente, sobreviver, não é? tem que pagar as E contas. aí, O boleto não deixa de vir todo sobreviver mês. tem que atender as encomendas, não é? Exato. Não tem outro, não tem E outra aí solução. e aí os que eu tinha, eu vendi tudo, aí tive que procurar algumas coisas lá para trazer. Mas tá aqui, ó, representado, ó, esse ET aqui com essas. Por que essa mão tão grande? É porque assim, Visão do artista. não, essa figura ficou meio internizada em Hollywood, né, nos filmes de Spielberg, né, que é essa figura mais, tem a mão grande, a cabeça, então é uma coisa mais que inconsciente coletivo que tá nas pessoas. Então ele tá ali meio que na nave ali, né, por dentro. Ó, nós temos o ET, o espírita e aqui a Frida, né? Frida, olhando por tudo isso, né? Então, bem doido. E olha que cara brava que ela tem, né? Ela Séria? ela era da época uma das melhores artistas, né? Representante hoje que está na moda o feminismo, mas ela era a representação da mulher na época, né, empoderada. O que ela era? Uma artista de cinema? Mexicana, pintora mexicana. Artista plástica. E ela enfrentou o campo, porque ela sofreu um acidente horrível na adolescência que ferrou com a coluna dela. Então ela, entre as pinturas, inclusive os trabalhos dela falam muito desses processos dela de recuperação, ela sofreu, uma mulher que sofreu muito, e com homens e com tudo, né? Mas assim, virou ícone, né? E olha que legal essa analogia, né? De uma mulher, você está falando do feminismo, né? Desse empoderamento da mulher. A gente passeia pelo espiritismo de uma forma bonita, Sim. né? É um passando mesmo. Porque E aqui, essa história do ET, né? Que é tão famoso. Parece um sonho também, né? Sabe esses sonhos malucos que você tem? Que você... Não sei, até encontrei a Frida, tem o Chico Xavier e o ET. Então, aquele sonho maluco. Onde que era famoso o ET? Em qual cidade aí que tinha? O ET de Varginha. Então. Depois veio o ET da bicicleta. Antes, né? Com o Spielberg, que ficou popular, que fez um ET mais bonzinho, que antes eram retratados como vilões, que iam dominar o planeta. E o Spielberg fez um ET mais bonzinho, que todo mundo queria ter um. Até hoje, né? Com certeza. A Geisa Salati, que é irmã do Dinho Bonfim, artista também, né? Ela tá aqui, mora lá em Atlanta. Ela fala assim: tô aqui, hein, quietinha, mas estou aqui com vocês. Legal, Geisa, um beijo. É isso aí, todo mundo acompanhando. Olha, Fábio, essas camisetas, que nem essa que você está mostrando hoje, que você fez usando Cândida, gente. É Cândida, aquela que a gente usa em casa. Só que o artista transforma a Cândida num produto de arte. Olha que coisa mais linda. Quem quiser uma camiseta personalizada, pode visitar hoje o meu Instagram é meu maior portfólio. Então, quem quiser é @Fábio Vieira Visual. Tá, só me procurar Fábio Vieira Visual, vai me achar ali, entre em contato e a gente desenrola a ideia. O trabalho, tudo. Você pode passear por aí com uma coisa personalizada. Eu tô vendo, tem bastante artista agora, tá adotando, tô vendo esses mais pops, que eu não acompanho muito, é mais minha filha, mas ela vai me mostrar um vídeo ou outro que tem eles com jaqueta customizada, pintada, voltou, né, que era uma moda dos anos 80, e agora meio que voltou as jaquetas customizadas, pintadas e tal, é bem legal. A Claudinha Itami, ela pintou um tênis da eu vi, né? É um All-Star. Isso, não é? Você tem que usar a técnica que o que as pessoas não compreendem é que é um trabalho único, né? Não dá para... Por mais que eu faça um parecido, nunca vai ser igual. Né? Então acaba sendo um trabalho único, cada trabalho. Artista tem sua cara, né? Atrás de você tem um quadro que é do Fernando Poli. Ele está expondo os trabalhos ali na Galeria João Dumont. Legal. Ele e o Enio, esqueci agora o nome. São dois artistas que estão expondo lá. Então, cada um tem sua técnica, seu olhar pela arte, né? Aí uma paisagem mais bucólica, né? Mas eu adoro paisagem. aí tem aqui agora os do Fábio.
E estou tirando os do Gersi, que ficaram comigo o mês inteiro, até porque o Gersi continua em exposição no Shopping No Valinhos, shopping, né? Foi pro shopping. E estão aí, né? Artistas afloram. E o Tomás sempre tem esse cuidado. Mora tão longe de nós, né? Tá, mas não parece. A gente se fala todo dia, parece que ele tá do lado. Às vezes a gente até esquece que ele tá em outro país. Ligado. Não, o Tomás e o Genivaldo, assim, é o que fomenta a cultura em Valinhos nos últimos anos. Não tem, o poder público é aquilo. Eu já perdi as esperanças já em relação à cultura aqui na cidade. E o Cupiarte é o que fomenta a arte mesmo, literalmente, aqui na nossa cidade, né? Que se não fosse eles, a gente não ia ter nada. Infelizmente. E agora já vem outra ação, né? Eles estão reestudando a maneira do... Salvem os nossos figos. Então, tá na gaveta aí, vai aparecer uns figos aí, perdidos aí para ser encontrado. E bonitos, né? Porque cada artista pinta, você também tá na série. Vou. Tá pintando figo. Cada artista pinta quantos? Acho que três, se eu não me engano, 3 ou 4. Mas são 20 artistas, e olha, vai ter figo pra caramba. É uma coisa bem legal, né? Assim, de meio que resgata aquela coisa do que tem lá fora, né? De procurar os ovos pintados, né? Meio que parecido com isso. E vamos combinar que tem uma mensagem muito importante: salvem os nossos figos. Podia ser salve nossa arte. Antes que se tornem condomínios. Indústrias da área rural, não é? Sim, salve os nossos figos. Tem vários prismas, né? Pode ser salve a nossa arte também, porque, como eu falei aqui, sempre tem essa... A gente está sempre na UTI, a arte aqui em Valinhos. E você sabe que eu concordo com você, né? Sempre brigando por espaços, sempre, não né? tem... eu não lembro, assim, de ter, olha, agora vai, o vento a favor. É sempre contra. Então, essa exposição do Gersi lá na FIAB foi muito legal. Você foi lá? Foi. Aquele espaço, ele já nos remete a um saudosismo, né? Aquele casarão. E o local onde a exposição foi montada tá novo, pintadinho, boa iluminação, ficou excelente. Estacionamento, as pessoas puderam circular por lá, foi muito legal. Porque quando se fazia ali na estação, eu acho que é muito pobre ali, tudo muito aberto. O lugar é meio... E não é um lugar de frequência do público. O pessoal vai lá, você inaugurou, eu vou lá ver, depois não volta mais. Afastado. Não é um lugar de passagem, não é? Não. A FIAV também não é um lugar de passagem. Mas foi um lugar, assim, para essa exposição do Gersi, tinha que ser num lugar como esse. E aí, você imagina se essa ação seria possível com o poder público. É possível, mas não tem vontade, né? Não se tem a vontade de fazer. Então, depende. Se não fosse o Cupiarte, esse tipo de ação não ocorreria. Ou dificilmente ocorreria. Quero crer que Fabrício vai mostrar um pouquinho do seu trabalho. Ele voltou aqui para um lugar que é sempre muito esperado pelos artistas, que pode promover exposições, pode ter tem um auditório, né, algum bate-papo. Então, quero crer que logo que ele se estabilizar ali, porque eles ainda estão trocando pneu com o carro andando, fazendo as reformas, adaptando e tal, que isso possa acontecer aqui onde era o Fundo Social. Tomara. Eu já não crio uma expectativa, então eu estou sempre esperando o pior. Então é bom que daí eu sou surpreendido se for feito algo, entendeu? Então eu já faz anos já, não é agora, que eu já não espero. Tem que fazer pela gente, né? Sim. O padre Jonas, ele fez uma grande reforma aqui no centro pastoral. Legal. Pintou externamente na garagem, fez uma reforma no prédio. E eu não sei se está lá ainda, mas foi montada uma exposição, porque nós estamos vivendo a campanha da fraternidade e fala da ecologia integral. Tá. E aí foi montada uma exposição sobre aves. Eu só vi imagens, eu não fui lá ver, mas pareceu muito legal. E é um outro espaço lindo, maravilhoso, que está aqui. Todo reformado, bonito. Acho que a gente já chegou a fazer alguma o Cupiarte fez ali, das figurinhas. O álbum de figurinhas acabou expondo também. Aí. Teve umas outras exposições também, quando era com o padre anterior, né? Com o padre Dalmídio. Dalmídio. Então, mas agora é tudo reformadinho, bonito. É que uma legal. outra possibilidade, né?
que vai surgindo na cidade. Mas, na verdade, a cidade... Olha, outro dia eu estava lá na galeria, na exposição do Jersey, e ele me apresentou o Marcelo Leite, uma pessoa que tem galeria lá em Berlim, já levou alguns quadros do Jersey, veio ver a exposição, porque qual é a ideia dele? Levar esses trabalhos do Jersey para outros países da Europa. Então, você vê como uma pessoa de fora, mas é um brasileiro, um engenheiro brasileiro que está radicado lá e que tem esse olhar pela arte, não é, Fábio? Não, e aquela coisa, isso acontece muito com a música também, né? Tem muitos artistas nossos aqui que são um sucesso estrondoso lá fora, e aqui a gente não dá valor, sabe? Assim, artistas tipo, que nem Secos e Molhados, que na época do Ney Matogrosso, Mutantes, tem pessoas que consideram Mutantes melhores que os Beatles lá fora, assim, o próprio filho do John Lennon falou isso. Então, essa é aquela coisa, é valorizado lá fora. Você vê o Romero Brito, ele faz sucesso lá fora. Aqui ele nunca seria o que ele é. Sabe quem é. Não, então, mas é engraçado que as pessoas podem, porque por ele ser mais popular, né, as crianças reconhecem a pintura dele. Mas se ele tivesse que viver da arte dele aqui no Brasil, ele não seria quem ele é. Estava ferrado. Não seria, infelizmente, né? Fábio, tem algum trabalho agora mais assim que as pessoas vão poder ver? Algum muro que você vai pintar, alguma coisa? Não, muro ainda não apareceu nada. Eu tô meio que agora, eu sou meio que literalmente o ajudante do Filiade. Então, se ele precisa, ele me chama. Mas projeto... Seu adjunto. Tá famoso... Agora virou moda falar adjunto. Ah, é? O que significa? Eu não sei. Na arte? Tem o titular e tem o adjunto. Tá. Em todas as áreas. É isso. Então, você é o adjunto do Filiade. É o suplente, né? Mas, assim, o projeto pessoal mesmo, eu tô mais agora me dedicando a essa parte, que nem eu falei quando a gente se encontrou, de inteligência artificial. Que eu tô dando bastante ouvido para isso, que é o futuro. Ontem mesmo eu estava participando de uma live e é absurdo as coisas que estão para vir ainda, assim, sabe? Então, e afeta todos os setores, inclusive a arte. Você deve ter visto recentemente viralizou aquele estilo de mangá, de desenho que todo mundo fez e tal, e aí as pessoas é lícito, não é, isso é arte, não é, então... Sabe, fica toda essa... Teve uma instituição, a ACES, ela até fez um concurso entre os assistidos, fez uma oficina de mangá, e eles fizeram os trabalhos de mangá. Eu acho legal isso. Mas fizeram à mão. Sim. Ah, então, não, mas nesse caso seria a inteligência artificial, o ChatGPT. Não, lá, eles fizeram a oficina e sim, fizeram a arte. Sim, então, fizeram à mão. Eu acho que puderam sentir um pouco mais, não é? Sim, com certeza. Mas esse é o futuro, não tenho que fugir. O futuro a Deus pertence. Ou vamos ficar emburrecidos, ou vamos ficar muito mais espertos do que a gente é. Eu sou otimista nessa área. Eu, sinceramente, acho que o melhor ainda está por vir. Eu sou otimista mesmo, assim, pelo que tudo. É claro, vai ter sempre aqueles que usam, como sempre houveram na história da humanidade, pessoas utilizando as invenções, as criações para o mal. Isso é isso. É inerente do ser humano. Não tem como, né, Fábio? Não tem a sombra que habita em nós. Tem sempre aquele que usa para o bem e tem aquele que não usa vai ter pro mal. como. Não tem jeito, né? Não tem outra solução. Não. Agora, então, quem quiser te encontrar... No Instagram é o melhor lugar, @Fábio Vieira Visual. Pronto, mandou mensagem, você já tô lá, isso. A gente já conversa. Muito bem. Fábio, eu fico muito feliz, vou ficar na tua companhia. Que não vai assustar agora, aí com o ET, à noite vai te abduzir. Ele está atrás de mim aqui, eu não vou ligar para ele. Mas... Queria ter trazido uma coisa mais bonitinha, Roseli, mas não deu tempo. Não deu tempo. Eu acho que a gente faz aquilo que dá, não é? Então eu vou ficar na tua companhia. Da tá joia. Isso. Do Chico Xavier e do ET. Isso é sempre o sonho maluco nosso, né? Essa mistureba de coisas. Quando eu falo que é o maluco. Mas total, maluco, beleza total, sempre. Fábio Vieira, é isso. Fábio, obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui, Roseli. Que papo gostoso que a gente vai mostrando para as pessoas quem são os artistas. Tirar um pouco o estigma. Se quiser uma camiseta. Olha aí, ó. Tá começando, novinha saindo.
Obrigada, então. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia. Ronaldinho, obrigado mais uma vez. Lembrando que nós vamos transmitir a missa de Ramos, a procissão e a missa direto aqui pela Valinhos FM, com imagem também e som, lá do Parque do Ginásio Municipal de Esportes, concentração na Praça da Bíblia. Ótimo dia para todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, Ronaldo, e até lá.